Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu falarei sobre o controle químico de doenças em plantas. Então, o que são fungicidas? São compostos químicos de ação superficial ou ação sistêmica, os que translocam na planta e que matam ou inibem o crescimento dos fungos. Então, o crescimento micelial, as hifas, e a germinação dos esporos, ou seja, inibe a reprodução deles, tá? Seja sexuado ou assexuado, principalmente a assexuado. E ingrediente ativo, é uma substância responsável pela ação do fungicida e que é misturada a um ingrediente inerte, responsável pela sua diluição. Então, será um silicato, uma bentonita, gesso, talco, caulin. Os fungicidas, no caso os agrotóxicos, possuem classes, tá, de agrotóxicos. Então, são 7 classes de agrotóxicos. Os fungicidas, para o controle dos fungos, inseticida, acaricida para os ácaros, nematicida para os nematóides, herbicida para controle de ervas daninhas, formicidas para formiga e bactericida para as bactérias. O funcionamento dos fungicidas. O funcionamento deles pode ser de duas formas. Ele pode ser biocida ou biostática. Biocida, ele vai matar os micro-organismos, seja fungo, bactérias, nematóides, seja parasitas ou não, vai matar todos, tá? Biostática, ele vai inibir o desenvolvimento, tá, dos fitopatógenos, vai só inibir, mas não vai matar. Classificação dos fungicidas. Então, eles são classificados como erradicante ou de contato, geralmente chamado de contato, os protetores, os sistêmicos e os translaminar. Então, os de contato, eles não translocam na planta. Ele vai atuar sobre o patógeno na fonte do inóculo. Ele vai matar aqueles que estão ali na superfície foliar das plantas. Os protetores, ele é de amplo espectro de ação. Então, amplo espectro são a de ação preventiva, que controla as diversas doenças nas plantas. Então, eles são utilizados antes que a doença apareça, de forma preventiva. Se sabe que aquela doença aparece, os produtores já fazem aquela aplicação de forma para proteger a planta. Eles são inespecíficos, eles pegam bactéria, eles pegam fungo, eles pegam várias espécies de fungos, tá? Atua, pela desnaturação de enzimas e proteínas dos patógenos. E eles vão interferir, no processo metabólicos vitais desses patógenos. Os fungicidas sistêmicos, eles vão penetrar, tá, e translocar no sistema vascular da planta, tá? Seja no xilema ou no floema. Então, eles penetram e translocam. Translocam na folha também de um lado para o outro. Eles são de amplo espectro de ação. São inespecíficos, de maior ou menor grau de especificidade. Então, eles também vão interferir, nos processos metabólicos vitais dos patógenos. E são esses sistêmicos, que possuem alto risco de resistência genética do patógeno. Então, com o uso, desordenado de fungicida sistêmico, ou se usar o mesmo princípio ativo, então o patógeno vai sofrer mutação e vai gerar espécies ou raças resistentes a esses princípios ativos, tá? Então, precisa fazer a rotação do princípio ativo. Não pode aplicar o mesmo princípio ativo assim muitas vezes, não. Pode aplicar uma vez, a próxima aplicação já vem outro princípio ativo. Tem que fazer a alternância dos princípios ativos para controle dos patógenos, ok? E o translaminar, movimentação na folha, atua no mesófilo foliar. Então, ele penetra na folha e age na face oposta. Então, ele vai, aplica na parte superior, ele vai agir na face inferior da folha. Então, os fungicidas, nós vamos verificar, e eles são controlados e liberados para uso pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, eles que controlam os agrotóxicos.
Então, no site Agrofit, que é de consulta aberta, depois eu farei um vídeo também para mostrar como que se busca lá no Agrofit. Então, as propriedades químicas e biológicas dos fungicidas, a gente verifica lá. Eles são muito variáveis, possuem vários grupos químicos, tá? Vários grupos químicos e vários princípios ativos de controle. E os fungicidas podem ser imóveis, né? Pode ser dos grupos químicos inorgânicos, que são os enxofre, o cúprico. Esse enxofre cúprico é inorgânico. O cúprico são os que pegam as bactérias de forma preventiva, tá? Quando joga na folha. Eles vão controlar, né, matar as bactérias que estão na folha antes delas penetrarem nas plantas. E os orgânicos, então são alguns grupos de orgânicos. O mecanismo de ação dos fungicidas. Então, desnaturação de enzimas e proteínas do fungo, tá? Então, os cúpricos vão agir dessa forma, desnaturando as enzimas e as proteínas. Inibidores de transporte de elétrons nos citocromos. Então, são as estrobilurinas e o enxofre. Vão agir também como inibidores de respiração celular do patógeno. Então, não vão respirar. O exemplo é o carboxil. Inibidores da divisão celular, que vão afetar a mitose. Então, são os benzimidazol, tá? O benzimidazol, tiofanato metílico, ele vai agir, então, em todos, né, na reprodução dos patógenos de reprodução assexuada, né, que reproduzem por mitoses sucessivas, e vai pegar todo mundo lá do reino fungi, tá? Do filo Ascomycota, do Basidium micota e dos Ascomicetos, vai pegar todos esses. Esse aqui, os benzimidazol, é um grupo muito importante de fungicida. Outro grupo é os inibidores da síntese de quitina. Então, ele vai afetar a parede celular, tá? E são os fosfato orgânico. Então, a síntese de quitina. Então, os fungos do reino fungi possuem na sua parede celular a quitina e a glucana. Então, ele não vai atuar nos fungos lá do filo do reino cromista, tá? Não pega o cromista, só do reino fungi, seja os basídeos ou os ascomicetos. E pega também os fungos mitosporos. O mouse desaparece aqui, tá? Sim, de quitina. Inibidores da síntese de melanina. Então, ele não vai deixar formar a melanina nos fungos. O exemplo, o principal é o triazol. Inibidores da síntese de aminoácidos. Tá? Inibidores da síntese de proteína. Então, esse aqui vai... Tá vendo que eu pintei de azul esses dois? Então, esse aqui que vai inibir a síntese de proteína dos homicetos. E os inibidores da síntese de ácidos nucleicos, também dos homicetos. Sendo que esse aqui, o principal deles é o metalaxil. É um fungicida muito bom, esse aqui, tá? Mas como não se pode jogar o mesmo princípio ativo, por exemplo, joga a próxima aplicação já vai jogar outro princípio ativo. Não pode comprar só um, não. Tem que ter uns 3, 4 princípios ativos para fazer o controle, né, no período chuvoso. Então, esses aqui, esse que eu pintei de azul, da síntese de proteína, síntese de ácidos nucleicos, vai controlar os fungos do reino cromista, do filo Ohomicota. Então, os míldios, tá? Então, esses aqui que eu pintei de azul vai controlar os míldios. Esses aqui, por exemplo, o benzimidazol, esses aqui de cima, eles vão atuar nos oídos, nas ferrugens, nas manchas foliares, tá? E os míldios, só esses dois aqui. Inibidores da síntese de ergosterol, tá? Que vai atuar na desmetilação do carbono 14 da célula fúngica. Então, são o triazol e as pirimidinas. E também existem aqueles inibidores da produção de energia, tá? Produção de ATP, que é o fenilpirrol. Então, além desses tem mais, tá? Mas eu coloquei os principais. Eu já mostrei isso aqui várias vezes para vocês. Então, são os 3 reinos do reino fungi. Então, aqui no reino fungi, o Ascomycota, então, existe então, o mesmo fungicida que controla os oídeos, essas manchas foliares aqui, também vai controlar as ferrugens, os carvões, o rízipus, o muco,
Mas, por exemplo, não vai controlar esse daqui de azulzinho, que é do reino cromista. Outro reino, e esse aqui também não, tá? Vai controlar só esse daqui pintado de verdinho, só para vocês terem uma noção. Então, esses aqui, o reino cromistas, ele possui na sua parede celular celulose e glucanas. Por isso que o controle é diferenciado. E outra coisa, deixa eu voltar aqui. Esses fungicidas sistêmicos aqui, eles são específicos, tá? Então, são específicos para o patógeno, tá? Em maior ou menor grau de especificidades. Então, eles são feitos específicos para o patógeno de uma determinada cultura, principalmente as grandes culturas, né? Que os fabricantes fazem para uma determinada cultura e são específicos. Princípios de atuação dos fungicidas. Então, de erradicação do patógeno, eles são de contato. De proteção da planta, são protetores ou residuais. De terapia, tá? Princípio de terapia da planta, que pode ser sistêmicos, vai translocar na planta toda. E translaminares, os que vão passar, aplica de um lado da folha e ele vai passar de um lado da folha para o outro lado da folha. Vai agir na face inferior da folha, translaminares. E a formulação e aplicação desses fungicidas, eles podem ser granulado, né, GR, granulado dispersível, pó molhável, concentrado emulsionável ou suspensão concentrada. Então, ele pode vir na forma de pó, de grânulo ou líquido. A aplicação, como que os fungicidas podem ser aplicados? Então, por pulverização, por pulverizador costal ou de barra, por polvilhamento, né, o pó seco, por fumigação com injetores ou fumigadores, isso aqui geralmente para solo, por pincelamento, né, com pasta fungicida ou pasta bordaleza. Em uva, eles utilizam muito esse aqui, pincelamento. Vem umas pessoas podando e vem outro atrás com aquele pincel de pintura, pincel normal de pintura, passando essa pasta aqui, ó, pasta bordaleza. E por injeção, tá? Injeção seringa no pseudocaule, por exemplo, se for uma bananeira, algum tipo de planta, pode utilizar essa injeção aqui. Os intervalos de aplicação de fungicida. Então, existe o período entre uma aplicação e a outra, tá? Esse intervalo aí, isso é muito importante. Então, nas doenças policíclicas, como o milde, né, são várias aplicações. Então, tem o que? O período de carência. Muitas vezes eu pergunto na prova e muita gente erra o que é o período de carência. Então, o período de carência, a gente tem um intervalo de segurança alimentar, tá? É o período de dias entre a última aplicação e a colheita, tá? Para que já tenha degradado aquele princípio ativo. Então, é segurança alimentar humana, tá? Para o consumo, tem que obedecer. Se o período de carência for 10 dias, então se aplicou o fungicida no dia 10, ele só pode ser colhido depois do dia 20, ok? Para que aquele alimento esteja próprio para o consumo humano. Então, isso que é o período de carência. Então, o intervalo de segurança alimentar. O período de degradação do princípio ativo na planta. A classificação toxicológica. Então, os fungicidas possuem 4 classes. A classe 1, ele é extremamente tóxico, tá? A faixa vermelha, então ele vai ter a faixa vermelha lá no produto. Classe 2, altamente tóxicos, faixa amarela. Classe 3, mediamente tóxico, faixa azul. E a classe 4, pouco ou muito pouco tóxico, tá? Faixa verde. Então, dependendo disso aí, é que vai depender aquele período de carência lá. Se ele for muito tóxico, o período de carência dele é maior, ok? A comercialização de fungicidas só com receituário agronômico. Mas se a gente chegar nas lojas, né, agropecuárias, eles possuem, às vezes é o próprio dono que é agrônomo, ou eles têm um funcionário, né, alguém para assinar o receituário, ok? Mas só pode ser comercializado com o receituário agronômico, tá assinado por um engenheiro agrônomo.
E o produto tem que estar registrado para a cultura, aqui no Ministério da Agricultura, no Agrofit. Então, esse site aqui, a gente entra nele e lá fala tudo, sobre o patógeno, sobre o princípio ativo. Depois eu vou fazer um vídeo. Então, um exemplo aqui, grupo químico, princípio ativo e a classe, tá? O triazol, que é muito utilizado, ele tem dois princípios ativos e ele é sistêmico, tá? Então, esse ciproconazol sistêmico vai atuar contra a ferrugem e o oídio, mas não pega míldio, ok? E esse outro aqui, epoxiconazol, também sistêmico, ferrugem da soja. Então, o sistêmico ele vai translocar na planta, tá? Nos feixes vasculares. Acilalanato, ou metalaxil. Tá vendo que eu pintei de amarelo? Então, esse metalaxil, ele é feito, né? Foi desenvolvido para o filomicota, o reino cromista. Então, ele é sistêmico e vai atuar sobre o míldio, sobre a requeima, todos aqueles patógenos do filomicota. Esse outro ditilcarvamato, o princípio ativo mancozeb, é muito utilizado como protetor, tá? Ele é utilizado para todas as manchas foliares de fungos do reino fungi. Então, exemplo aqui, produto comercial, Elite, esse é o nome comercial, o ingrediente ativo é o tebuconazol, o grupo químico do triazol, a classe toxicológica 3, formulação concentrado emulsionável e a dose é 1 litro por hectare. Okay? Agora, no vídeo 2, nós vamos continuar o controle químico. Até o vídeo 2.